Com a proteção de Deus e a presença de todos os vereadores, declaro aberto a 19ª sessão ordinária do ano 2017. Gostaria de cumprimentar nosso amigo Carlos Alexandre, seu pai, o Hino Gutz, o Ricardo e os demais presentes. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores que compõem a mesa. Peço ao secretário fazer a leitura das atas anteriores. Boa noite, presidente. Com permissão de Vossa Excelência, cumprimentar os demais pares da casa, público que nos honra na plenária na noite de hoje, já mencionado pelo nosso presidente Lauri, e os que nos acompanham através das redes sociais. Faremos então a leitura da ata de número 027/2017, da 17ª sessão ordinária, primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Aos 5 dias do mês de junho do ano de 2017, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de sessões da Câmara Municipal estabelecida à rua Quirino Ferrar, 93, bairro Boa Vista, os seguintes vereadores sob a presidência do primeiro: Lauri Ribeiro Garcia, Hilton Sarden, Marco Coelho, Giovanni Mota, Gilberto dos Santos, Ófinas Deodato Bini, Nilson Agostini, Samuel Francisco da Rocha e Sérgio Raiva. O senhor presidente, verificando a presença de todos os vereadores, declarou aberta a sessão, cumprimentou a todos os presentes e as pessoas que vieram acompanhar os trabalhos dos membros do Poder Legislativo. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura das atas da sessão ordinária e extraordinária anteriores. E assim foi feita a leitura e, na sequência, colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, solicitou que fosse feita a leitura da ordem do dia, que constava o recebimento e expedição de várias correspondências, as quais se encontram arquivadas nessa secretaria, sob o protocolo do primeiro secretário, vereador Samuel Francisco da Rocha. Com o andamento dos trabalhos, foi dada entrada nas indicações de número 100 a 109/2017, de autoria dos vereadores. Essas indicações, depois de lidas e discutidas em plenários pelos seus autores, foram encaminhadas posteriormente ao Poder Executivo para serem tomadas as devidas providências quanto aos pleitos solicitados. Após dar entrada na indicação, o líder do governo, o vereador Nilson Agostino, solicitou ao presidente da Casa, o vereador Lauri Ribeiro Garcia, a retirada da ordem do dia do projeto de lei de número 012/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei número 2500/2013, que determina o calendário oficial de feriados no âmbito do município de Pouso Redondo e de outras províncias, que o mesmo fosse devolvido ao Executivo Municipal. Na continuidade aos trabalhos, foi dada entrada em primeira discussão e votação projeto de lei complementar número 006/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 2º, parágrafo 1º, e o artigo 7º da Lei Complementar número 004/2013, de 15 de fevereiro de 2013, e da outras providências. Esse projeto de lei complementar, depois de ser analisado e debatido pelos senhores vereadores e colocado em votação pelo senhor presidente, foi aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade de votos. Nesse instante, o líder do governo, o vereador Nilson Agostino, solicitou ao presidente da Casa, o vereador Lauri Ribeiro Garcia, a convocação de uma sessão extraordinária, logo após o término da ordinária, para apreciação em segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 006/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 2º, parágrafo 1º, e artigo 7º da Lei Complementar número 004/2013, de 15 de fevereiro de 2013, e de outras providências. É assim colocada em votação a sugestão da convocação da sessão extraordinária, invocando o artigo 154 do Regimento Interno, os vereadores aprovaram por unanimidade a convocação da sessão extraordinária.
Dando continuidade aos trabalhos, no momento destinado aos oradores na tribuna, fez uso da palavra o vereador primeiro secretário da mesa, Samuel Francisco da Rocha, e primeiramente cumprimentou o senhor presidente, vereadores, funcionários da casa e as pessoas presentes no plenário. Samuel Francisco da Rocha fez suas colocações referentes ao projeto de lei de número 012/2017, de autoria do Executivo, que trouxe à tona a discussão do feriado de Corpus Christi, se manifestando aos presentes e à população de Pouso Redondo que se mantenha essa importante data cristã no calendário oficial do município, sendo como um dia de feriado e não ponto facultativo como o Executivo Municipal queria. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e em seguida fez as considerações finais, encerrando a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 12 de junho de 2017, às 19 horas, e extraordinariamente para o dia de hoje, 5 de junho de 2017, às 20 horas e 30 minutos, para apreciação de projeto de lei complementar acima citado. Sala de sessões em 5 de junho de 2017. Tem também a ata da sessão extraordinária, senhor presidente. Ata 028/2017, da 10ª sessão extraordinária, primeira sessão legislativa, 15ª legislatura. Aos 5 dias do mês de junho do ano de 2017, às 20 horas e 30 minutos, reuniram-se extraordinariamente nas dependências da sala de sessões da Câmara Municipal estabelecida na Rua Quirino Ferrari, 93, bairro Boa Vista, os seguintes vereadores sob a presidência do primeiro: Lauri Ribeiro Garcia, Iton Sardo, Marco Coelho, Giovanni Mota, Gilberto dos Santos, Ófinas Deodato Bini, Nilson Agostini, Samuel Francisco da Rocha e Sérgio Raiva. O senhor presidente, verificando a presença de todos os vereadores, declarou aberta a sessão extraordinária, passando imediatamente ao assunto que motivou essa sessão, dando-se entrada em segunda discussão e votação no projeto de lei complementar 006/2017 da autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 2º, parágrafo 1º e artigo 7º da lei complementar número 004/2013, de 15 de fevereiro de 2013, das providências. Esse projeto de lei complementar, depois de ser analisado pelos senhores vereadores e colocado em votação pelo senhor presidente, foi aprovado em segunda discussão e votação por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente finalizou declarando encerrada esta sessão extraordinária. Sala de sessões em 5 de junho de 2017. Atas em discussão, em votação. Os vereadores que aprovaram permanecem como estão, se for contrário, se levante. Atas aprovada. Peço ao secretário fazer a leitura da ordem do dia. Ordem do dia da 18ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores, realizada no dia 12 de junho de 2017. Primeiro, leitura de expediente, expediente do Executivo, expediente do Legislativo e outros expedientes. Segundo, a apresentação das indicações de número 110 a 114/2017, de autoria dos vereadores. Terceiro, matéria em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 009/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 3º da lei número 2545, de 9 de abril de 2014, que estabelece normas de atendimento na agricultura e de outras providências. Quarto, matérias em segunda discussão e votação, não houve apresentação. Quinto, matérias em discussão única, moção de número 008/2017, de autoria da mesa diretora, onde os vereadores solicitam ao presidente Lauri Ribeiro Garcia encaminhar moção junto ao superintendente do DENIT em Florianópolis, Dr. Vicilar Preto, e ao superintendente da unidade local do DENIT em Rio do Sul, Dr. Cristiano Zulianello dos Santos, para que seja feita as obras com a máxima urgência na rodovia BR-470 do município de Pouso Redondo. E requerimento de número 006/2017, de autoria do vereador Samuel Francisco da Rocha, onde solicita informações do Executivo referente à taxa de lixo e IPTU exercício 2017, sendo qual foi o critério utilizado para o devido reajuste das taxas de lixo, bem como o IPTU 2017. Sexto, momento destinado aos oradores na tribuna, não houve inscrição. Sétimo, tribuna livre destinada aos cidadãos e autoridades, não houve inscrição. Oitavo, encerramento e considerações finais. Próxima sessão ordinária, dia 19 de junho de 2017, às 19 horas. Lauri Ribeiro Garcia, presidente da Câmara. Peço ao secretário fazer a leitura dos expedientes diversos. Então, falamos a leitura dos expedientes, correspondência recebida do Executivo Municipal com o seguinte teor. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos,
Através disso, encaminhamos para apreciação e votação após nova redação os seguintes projetos. Projeto de lei de número 011/2017, que altera a redação do caput, artigo 1º da lei 2499/2003, que revoga o parágrafo 1º e 2º, incisos 3º e 4º do artigo 2º, e altera os incisos 1º e 2º do mesmo artigo, todos da lei 2507/2003, que regulamenta o transporte escolar e dá outras providências. Projeto de lei complementar de número 005/2017, que dispõe sobre o serviço público de transporte coletivo e fretamento de passageiros do município de Pouso Redondo, autoriza a realização de concorrência pública e outras providências. Colhemos o presente para encaminharmos as seguintes leis sancionadas. Lei complementar número 004/2017, que altera o artigo 2º, inciso 1º, artigo 7º da Lei Complementar 004/2013, de 15 de fevereiro de 2013, de outras providências, e lei de número 2665/2017, que denomina Rua Rubem Renato Peters e de outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de consideração e apreço atenciosamente aos cargos do prefeito municipal. Correspondência da presidência da Casa Executiva Municipal com o seguinte teor. Senhor prefeito, com nossos cordiais cumprimentos, atendendo o pedido do líder do governo, o vereador Nilson Agostinho, estamos devolvendo o projeto de lei de número 012/2017, de autoria do Executivo, onde o mesmo foi retirado da ordem do dia da sessão ordinária do dia 5 de junho. Atenciosamente, Laudir Ribeiro Garcia, presidente da Câmara. Também correspondência enviada ao Executivo com o seguinte teor. Senhor prefeito, nossos cordiais cumprimentos, vimos através do presidente encaminhar para as providências do novo prefeito o projeto de lei complementar número 06/2017, bem como as indicações de número 100 a 109 de autoria dos vereadores Nilson Agostini, Gilberto dos Santos, Giovanni Mota, Laudir Ribeiro Garcia, Ofras da Dato Bini, Sérgio Raif e Marco Coelho e Samuel Francisco da Rocha, que foram apresentadas na sessão do dia 5 de junho. Atenciosamente, Laudir Ribeiro Garcia, presidente da Câmara, convite do Executivo, consentiu, a Prefeitura Municipal de Pouso Redondo, por meio do gabinete do prefeito municipal, fará a aplicação de lei de número 1925, de 25 de julho de 2006, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CMMA, e outras providências com atribuições conferidas no seu artigo 2º. No artigo 4º da referida lei, que define sua entidade como representante e com um papel fundamental perante a sociedade em que está inserida, e solicita que seja indicado um representante e seu suplente, 2 vagas por entidade, para participar do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Os novos nomes dos membros devem ser informados junto com o telefone e o contato dos mesmos através do e-mail da administração. Também correspondência recebida da Via Crédito Alto Vale, pedindo a utilização do espaço da Câmara para evento corporativo no dia 13 de junho, das 19 às 21 horas. Quem subscreve o pedido é a senhora Giniane Nicolati. Correspondência recebida da entidade marista com o seguinte teor. A Câmara de Vereadores de Pouso Redondo, Associação Brasileira de Educação e Cultura, ABEC, pessoa jurídica sem fins lucrativos, regulamentamente inscrito no CNPJ sob o número 60.952.352/0001-11, mantenedora do Centro Social Pouso Redondo, situada na Rua Marcos Bichos, número 45, Pouso Redondo, CEP 89.172-000, regulamentarmente inscrito sobre o CNPJ, neste ato representado por seu presidente, Délcio Afonso Balestrin, brasileiro, solteiro, portador do RG, inscrito no CPF, vem por meio deste ofício informar que, considerando o planejamento estratégico da atuação do Grupo Marista, a partir do dia 21 de julho de 2017, encerrará suas atividades no território de Pouso Redondo. Agradecemos a parceria estabelecida durante nossa atuação no território e por toda a atenção concedida. Atenciosamente, subscreve o senhor presidente Délcio Afonso Balestrin, da entidade marista. Correspondência recebida
do Departamento de Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Pouso Redondo, com o seguinte teor: recebemos da Câmara de Vereadores de Pouso Redondo, nesta data, a quantia de R$ 5.100, provenientes à devolução de suprimentos no cheque do Banco do Brasil desta agência, conforme cópia que segue anexo. Por maior clareza, afirmamos o presente recibos em duas vias. Prefeitura de Pouso Redondo, em 7 de junho de 2017, subscreve o representante da Secretaria Municipal de Finanças, Michael Verde. Correspondência recebida do gabinete do deputado federal Esperidione, constando as cópias das correspondências encaminhadas e com o seguinte teor: senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, a Vossa Excelência encaminhamos as cópias das correspondências enviadas ao ministro do Transportes, Portos e Aviação Civil, senhor Maurício Quintela Malta Lessa, ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, senhor Walter Castilho Silveira, e ao superintendente regional do Estado de Catarina, senhor Vicimar Preto, e ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado João Paulo Klein Big, nas quais solicitam aos órgãos competentes pequenas obras na BR-470, no trecho compreendido no perímetro urbano do município de Pouso Redondo. Correspondência também com o mesmo teor. Seriam essas correspondências na noite de hoje, senhor presidente? Peço ao secretário a entrada das indicações. Como solicitado, então, daremos entrada nas indicações. Indicação de número 110/2017, de autoria do nobre vereador Nilson Agostini, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições legais, no que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, que após ouvido o plenário, solicita que seja enviado ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação: indica o Executivo para que acione a empresa Kurtz, responsável pela benfeitoria da rua Itajaí, para que a mesma faça urgentemente a recuperação e a substituição das tampas e bocas de lobo dessa via. A justificativa, presidente, pode ser a cargo do vereador autor da indicação. É a palavra, vereador Nilson. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores e todo o pessoal que se encontra na nossa sessão. Essa indicação é uma obra nova feita faz 3 meses, né? E quando licitada, era para usar produtos de boa qualidade. Já tem várias tampas quebradas, né? Bocas de lobo quebradas, por ser de má qualidade. Até algumas lajotas já estão fora do lugar. Então é necessário chamar essa empresa, né, para arrumar e substituir, e que receber para fazer um bom serviço para nós está de má qualidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Nilson. Prossiga, secretário. Indicação de número 111/2017, de autoria do nobre vereador Ófinas do Natubini. O vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições legais, no que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, que após o ouvido plenário, solicita que seja enviado ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação: indica o Executivo Municipal para que se institui licença maternidade de 6 meses para professoras e demais funcionários contratados em caráter temporários ACT. Também, da mesma forma, presidente, pode ser identificada pelo vereador autor. É a palavra, vereador Ófinas. Meus cumprimentos ao presidente, aos colegas vereadores, às pessoas que se fazem aqui presentes. Já faz alguns anos que o governo federal deu a liberdade para as empresas e instituições públicas que deem, por critério local próprio de cada um, o direito das mulheres que ganham neném ter 6 meses de licença, e não só os 4 meses como foi previsto anteriormente. Ainda no nosso município, as mulheres efetivas, professoras e demais funcionárias efetivas, elas já gozam dos 6 meses, mas as ACTs ainda só desfrutam de 4 meses. É uma licença que traz muito benefício, tanto para a mãe como para a criança. É interessante que a mãe fique com a criança nesses primeiros anos de vida. Inclusive, tem especialistas que dizem que 6 meses é pouco. Tem países que já dão 1 ano.
Seria uma graça se nós todos conseguíssemos dar os 6 meses como a legislação nos permite. Uma vez que não vem trazer prejuízo para o município, porque a licença dos funcionários do INSS, quem paga é o INSS, qualquer funcionário que tire licença, nos primeiros 15 dias é a empresa que paga, depois dos 15 dias é o INSS que paga. Então, independente dela desfrutar 4 ou 6 meses, para a prefeitura não vai causar mais prejuízo nenhum. Então, que se dê esse direito, né, das mães poderem ficar 6 meses com seus filhos recém-nascidos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ópinas. Prossiga, secretário. Indicação de número 112/2017, também de autoria do nobre vereador Ópinas Adatubini. O presidente subscreve nas suas atribuições legais, que lhes confere a lei orgânica municipal e regimento interno, e após o ouvido plenário, solicita que seja enviado ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação. Indica o Executivo Municipal para que, junto à Secretaria de Obras, faça com a máxima urgência a recuperação da estrada geral Ribeirão do Cedro, bem como também o Morro do Cedro, na localidade de Pouso da Caixa. Justificativa também, senhor presidente. Vereador. É a palavra, vereador Ópinas. A gente sabe que depois dessas chuvas todas, o município todo está com as estradas prejudicadas e que o prefeito, a Secretaria de Obras, está fazendo empenho para recuperar. Então, só para não ficar esquecida a minha localidade lá, né, porque já estava em condições prejudicadas antes das chuvas, e com essas chuvas ficou mais prejudicada ainda. Então, a hora que puder passar por lá, atender a gente lá também. Obrigado. Obrigado, vereador. Prossiga, secretário. Indicação de número 113/2014, de autoria do novo vereador Samuel Francisco da Rocha. Vereador que o presidente subscreve suas atribuições legais, no que lhes confere a lei orgânica municipal e regimento interno, que após o ouvido plenário solicita que seja enviado ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação. Indica ao Executivo Municipal para que, junto com a Secretaria de Obras, faça um estudo no sentido de que seja implantado 2 redutores de velocidade na rua São Paulo, /Arno Silva, sendo um redutor nas proximidades da residência do senhor Adriano Ferreira e outro nas proximidades da residência da senhora Patrícia Rocha. Justifico a indicação, presidente, tendo em vista que ali naquela via tem vários estabelecimentos comerciais, inclusive empresas do ramo de confecção, né, cerâmica e assim por diante, e por ser um dos principais acessos daquele bairro, a BR-470, tanto os pedestres quanto as crianças que ainda usam da estrada para brincar e os que vão para a escola, se faz necessário um redutor de velocidade, tendo em vista que não só motos, mas os carros também passam em alta velocidade e dando risco, né, para a integridade física de quem ali reside por aquela via ali passa. Obrigado, vereador. Pode prosseguir. Indicação de número 114/2017, da autoria também do novo vereador Samuel Francisco da Rocha, que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais, que lhes confere a lei orgânica municipal, regimento interno, que após o ouvido plenário solicita que seja enviado ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação. Indica o Executivo Municipal para que, junto com o órgão competente, seja feito um estudo para que seja implantado um programa de coleta de entulhos com cronograma de coleta semanal ou quinzenal por ruas. Desta forma, é possível os cidadãos se organizarem para a coleta, colocando o material para ser retirado no dia correto. Presidente, eu justifico aí a indicação. Ainda com o motorista da Câmara, na tarde de hoje, eu passei por várias ruas, né, inclusive algumas ruas do município em que eu solicitei diretamente, sem ter feito indicação, como secretário de obras, e para ser feita o recolhimento de entulhos, e ele, de igual forma, se mostrou atencioso e nos deu uma ideia que já vinha de encontro com a ideia que eu tinha, que é da criação desse cronograma. Porque se o cidadão ele sabe que dia que vai passar o caminhão que carrega entulho, ele já deixa para colocar naquele dia. E não como a gente tem em bairros desse município, inclusive na rua Lois Grabner, que foi uma das ruas que eu estive na tarde de hoje, do bairro Boa Vista, que tem lá entulho aí
quase fazendo aniversário. Aquela via sem contar as demais vias. Então, se faz necessário isso, e da mesma forma que eu fiz a outra indicação no início da nossa legislatura, tem coisas aí que não tem dificuldade, até essa indicação não é uma situação anormal, tendo em vista que o nosso município, aí se quem não sofre de amnésia e resolver voltar no tempo, né, lembra que na época do nosso companheiro e ex-prefeito Juscelino Amancio, tinha-se um veículo que era 608, aquela marronzinha, ainda que o Bia dirigia, que passava toda sexta-feira por cada rua, cada bairro do nosso município, fazendo esse serviço. O município cresceu, mas não cresceu tanto. Cresceu a sua economia também e com certeza terá possibilidades financeiras. Até fico feliz e comemoro na audiência pública que foi feita nessa Câmara a notícia aí que Pouso Redondo hoje tem um superávit de 2 milhões. Eu comemoro isso e hoje conversando com o novo vereador Ópticas e mais funcionários da casa aí, fiquei muito feliz em que vai ser liberado até julho a FPM aí do nosso município aí, um valor bastante alto, e com certeza alguma coisa vai dar para destinar nessas situações e atender mais algumas indicações, não só minha, quanto dos nobres vereadores que constantemente estão trabalhando, estão visitando as comunidades e querem ver os seus pleitos ouvidos e sendo realizados pela atual administração. Quanto a isso, eu só tenho a agradecer, presidente, e seriam essas as indicações da noite de hoje. Obrigado, secretário. Peço ao secretário dar entrada em primeira discussão e votação no projeto de lei número 009/2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei de número 009/2017, de 25 de abril de 2017. Dispõe sobre a alteração do artigo 3º da lei número 2545, de 9 de abril de 2014, que estabelece normas de atendimento na agricultura e de outras providências. Oscar Gutz, prefeito de Pouso Redondo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na lei orgânica do município, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da lei número 2545, de 9 de abril de 2014, que passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 3º. São serviços que que serão prestados para atender o âmbito rural os descritos abaixo. Primeiro, construções e reparos de bueiros. Segundo, construções e reparos de pontes. Terceiro, cascalhamento do acesso até as residências. Quarto, transporte de materiais destinados à infraestrutura da propriedade. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Pouso Redondo, 25 de abril de 2014. Oscar Gutz, prefeito municipal. Vem também, presidente, esse projeto com a sua justificativa, a qual o líder do governo, se quiser fazer a defesa... Tem a palavra, vereador, líder do governo. Então, com licença. Pretende o presente projeto incluir o modo de serviço que poderá ser prestado pelo poder público no âmbito rural, no que se trata da inclusão do inciso 4º no artigo 3º. Quarto, transporte de materiais destinados à infraestrutura das propriedades, estimulando os agricultores na produção de bens e serviços, fomentando a economia do município. Por tais motivos, acreditamos contar com a aprovação da proposição em tela, requerente a apreciação do presente projeto. São serviços que já vinham sido prestados nos mandatos anteriores. É bom que os vereadores aprovem esse projeto. Ele ajuda a facilitar os produtores em suas propriedades em determinados trabalhos. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Projeto em discussão, em votação. Os vereadores que aprovaram permanecem como estão. Se for contrário, se levante. Projeto aprovado. Peço ao secretário dar entrada em primeira e única discussão na moção de número 008/2017.
Moção 008/2017, de 5 de junho de 2017. Os vereadores da Câmara Municipal de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo regimento interno desse Poder Legislativo no artigo 106, solicita ao presidente da Casa, vereador Naudi Ribeiro Garcia, expedir esta moção ao superintendente do DENIT em Florianópolis, doutor Vicimar Preto, e ao superintendente da unidade local do DENIT na cidade do Rio do Sul, doutor Cristiano Julianello dos Santos, para que sejam feitas as obras com a máxima urgência na BR-470 no município de Pouso Redondo, conforme segue. Uma operação de tapa-buracos nos trechos que compreende o KM-170, Pouso da Caixa, ao KM-194, Serra da Santa, desta rodovia, os quais são de grandes proporções e que diariamente ocasionam, além de constante perigo aos motoristas, prejuízos aos condutores. As pinturas centrais e laterais em toda a extensão da pista de rolamento desta rodovia, no trecho que compreende o território do município de Pouso Redondo, iniciando nas divisas do município de Trombo Central e Otacílio Costa. Justificamos nossa solicitação, considerando que o município de Pouso Redondo é cortado ao meio pela rodovia BR-470 e verifica-se diariamente uma constante movimentação de caminhões pesados que se deslocam principalmente do oeste catarinense ao porto de Itajaí, bem como veículos pequenos para o litoral catarinense, e esses trechos que cruzam o município necessitam destas melhorias com a máxima urgência. Sala de sessões, em 5 de junho de 2017, subscreve os vereadores Ailton Sardo, Emar Coelho, Giovanni Mota, Gilberto dos Santos, Ófinas Deodato Bini, Nilson Agostini, Samuel Francisco da Rocha e Sérgio Raif. Moção em discussão. Em votação, os vereadores que aprovaram permaneçam como estão, se for contrário, se levante. Moção aprovada. Peço ao secretário dar a entrada no requerimento de número 006/2017. Requerimento 006/2017, de 12 de junho de 2017. O vereador Samuel Francisco da Rocha, infra-afirmado, vem muito respeitosamente até a presença do novo prefeito, requerer, de acordo com o artigo 5º, inciso 33º da Constituição da República Federativa do Brasil, o que se segue: informar a pedido dos contribuintes e para informação dos vereadores desta Casa de Leis, qual o critério que foi utilizado para reajustar os valores da taxa coletiva de lixo e imposto predial e territorial urbano IPTU exercício 2017. Nesses termos, pede deferimento, Pouso Redondo, 12 de junho de 2017, Samuel Francisco da Rocha, vereador. Requerimento em discussão. Em votação, os vereadores que aprovaram permaneçam como estão, se for contrário, se levante. Requerimento aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão ordinária, convocando a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 19 de junho de 2017, às 19 horas. Obrigado a todos e boa noite.